segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, iniciamos aí a nossa atividade no livro de atividades, página 20. Hoje nós vamos aí da página 20 até a página 25. Acompanhem comigo, nós iniciamos o capítulo 6 do nosso livro de atividades, Vida de Bicho. Vamos continuar aí falando sobre as fábulas. Então, lembrando que a fábula é uma história em que os animais agem como seres humanos. E todo final de fábula, toda fábula, ela traz-nos um ensinamento. Então, lá no final da fábula, temos sempre uma moral da história, né? Então, aí nós temos a fábula do O Lobo e o Cão. Um lobo magro encontra um cachorro forte e saudável. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. É fácil, respondeu o cão. Basta ser carinhoso com o ser humano e proteger o seu lar, que ele retribuirá com casa e comida à vontade. O lobo, seduzido pela proposta, segue o cachorro até reparar que o pescoço dele não tem pelos. Isso não é nada, disse o cão. Apenas marca da minha coleira, a qual permaneço preso. Sendo assim, adeus, retruca o lobo. Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Então aí nós temos o significado, né? O vocabulário de algumas palavras. Então, indagar é a mesma coisa que perguntar. Então, o lobo indagou, ele perguntou para o cachorro. Lar significa moradia, a casa, né? Onde o cachorro morava. Seduzido, então o lobo ele ficou atraído, né? Ficou querendo aí saber como que era viver numa casa, em um lar, né? Retruca, quando ele diz assim, sendo assim, adeus, retruca o lobo. Quer dizer que ele responde. E pançudo é a mesma coisa que barrigudo. Então, no final, ele fala assim, prefiro passar fome e liberdade a ser um pançudo, um barrigudo acorrentado. E acorrentado é que ele vivia cheio de correntes, por isso que é acorrentado. Então aí temos um para lembrar, história em que os personagens são animais, que agem como seres humanos, são chamados de fábulas. Geralmente são textos breves e apresentam ensinamento, chamado de moral da história. A moral, na maioria das vezes, aparece no final da história. Na número 2, vocês vão pintar os dois personagens que aparecem nessa fábula. Então, é o lobo e o cão. Pintem aí. Na 3, vocês vão copiar do texto a palavra usada para descrever esses personagens. Então, aí, o lobo, como ele era? Então, ele era magro, gordo, como que está escrito aí no texto? E o cão, como era o cão? 4. Releia esse trecho. O lobo prefere não atacá-lo, mas sim indagar sobre sua saúde. Na sua opinião, que pergunta o lobo fez para saber sobre a saúde do cão? Então, o que o lobo perguntou aí para o cão para saber sobre a sua saúde? B. Por que o lobo ficou interessado na boa saúde do cão? Porque ele queria ser educado como cão ou porque ele queria ficar forte e saudável como cão? 5. Segundo o cão, o que o lobo precisa fazer para ter casa e comida à vontade? O que ele precisa fazer? Tá lá no texto, deem uma olhadinha lá e respondem aí no número 5. No começo, o lobo se sentiu interessado pela proposta de tornar um cão de guarda, mas ele desiste. Por quê? Porque ele não sabia como cuidar da moradia dos humanos ou porque ele teria que usar coleira e perder toda a sua liberdade. 7. É possível afirmar que o lobo dá mais importância à comida ou à liberdade? O lobo, no que ele dá mais importância? Vocês vão pintar aí no texto a moral da fábula, né? Então, temos aí, eu prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. Então, essa é a moral. Depois de pintar lá no texto, vocês vão explicar a moral da fábula usando as suas palavras. Então, o que significa isso, né? Prefiro passar fome em liberdade a ser um pançudo acorrentado. O que significa? Vocês expliquem aí na 21.
Na página 22, nós vamos falar sobre a pontuação, o travessão. Então, lembrando que o travessão é um sinal de pontuação que aparece antes das falas dos personagens. Então, aí nós temos, né? Toda vez que o personagem vai falar, nós temos um ponto de travessão. E vocês vão identificar aí com C para cachorro, quando o cachorro fala, e L para o lobo. Então, quem que fala assim? Senhor cachorro, não sei se minha presença é bem-vinda. Quem que está falando isso? O lobo ou o cachorro? Então, usem L para lobo e C para cachorro. Na página 23, nós temos outra fábula em versos. Nós estudamos lá, né, sobre a fábula em verso. Então, temos uma rima na fábula em verso. E aí, nós temos o pastorzinho e o lobo. Num vilarejo distante, aconteceu uma vez uma história interessante que agora conto a vocês. Lá vivia um pastorzinho, muito jovem e fanfarrão, que pregava muitas peças na pacata população. De manhã, quando saía com sua ovelha a pastar, de uma hora para outra, começava a gritar: socorro, minha gente, o lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo me ajudar. Todos saíam correndo, armados de pedras e paus. Queriam defender as ovelhas do temido lobo mau. Então, fanfarrão significa uma pessoa mentirosa e pacata, calma, tranquila. Porém, quando lá chegava, o pastorzinho começava a zombar, gargalhava, debochava de quem veio ajudar. Foi aí que, certo dia, um lobo faminto atacou o rebanho que pastava. E o desesperado, o jovem, gritou: olha o lobo! O lobo! Venham logo, meus amigos! Estou falando a verdade! Juro, não estou mentindo! Tá pensando que sou bobo? Disse um homem que passava. Todos riram do pastor, pensando que ele brincava. E é por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenham sempre em sua mente, só a verdade pode nos salvar. Muito legal, né? Essa história, que o lobo ele sempre mentia, o pastor, desculpa, ele sempre mentia que o lobo estava vindo, mas aí um dia o lobo veio realmente, e como ele sempre mentia, ninguém acreditou nele. Então, qual é o título desse poema? O Lobo e a Raposa ou o Pastorzinho e o Lobo? 12. Quais são as características do pastorzinho? Ele era jovem e fanfarrão ou era esperto e feliz? Então fala lá na fábula. 13. Releia esse trecho. Socorro, minha gente, o lobo está a atacar. Minhas pobres ovelhinhas, venham logo me ajudar. Quem está falando isso? De quem é essa fala? B. Por que o personagem está pedindo socorro? Vocês vão pintar a moral do poema, depois copiar o trecho, essa moral no quadro abaixo. Então, a moral lá é: por isso, minha gente, que mentira não devemos falar. Tenha sempre em sua mente, só a verdade pode nos salvar. Muito legal essa história, né? Ela traz muitos ensinamentos para nós. Nós devemos sempre falar a verdade, certo? Segundo ano. E assim, nós encerramos a nossa atividade do dia de hoje, certo? Nessa semana ainda, nós vamos dar continuidade a esse livro de atividades, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula!